Caxias do Sul, na 37ª Feira do Livro, com a nossa lindíssima e maravilhosa escritora Cláudia. Cláudia, fale um pouquinho como é que está sendo hoje a tua expectativa desse teu novo trabalho, né? Um abrigo na tempestade. Boa tarde, Adri, maravilhosa é você. Muito obrigada pelo carinho, por estar aqui comigo hoje, me prestigiando. Eu fico ansiosa, né, com relação ao tempo, preocupada se ia chover, se não ia chover, mas eu convido então as pessoas a virem porque o tempo já está melhor, né, deu uma paradinha na chuva e espero que compareçam. Cláudia, eu quero que tu fale um pouquinho dos teus livros, né? Teve o primeiro que ele é E Se o Destino Soprar, né? Ele é de 2014. Como é que foi esse livro? Do que ele se trata? Do que ele fala? Você pode dar uma palhinha para os nossos telespectadores da TV Conceito e da TV Caipira de São Paulo, né? Um beijão, Edna, para você de lá também. Nós estamos aqui na cidade de Caxias do Sul com a escritora Cláudia. Ela vai falar hoje, então, um pouquinho desse maravilhoso trabalho dela. Então, boa tarde aos telespectadores também da Conceito. O E Se o Destino Soprar foi meu primeiro livro em 2014. Ele surgiu dos diários, que eu fiz assim que eu comecei a escrever assim que eu me alfabetizei, por volta dos 8 anos. Então, eu registrava todos os dias algum ponto negativo ou positivo. E depois, então, foi com o advento da informática, né, com os computadores, que eu passei todos os registros dos diários para o Word. E ali, então, que eu tive a ideia, que eu achei que o material estava bom, tinha histórias importantes na minha vida e eu considerei importante para compartilhar com as pessoas. Então, eu digitei no Word e depois enviei para as editoras, para ver o que achavam, e o Rafael aqui de Caxias do Sul, também editora Virtua. Foi o primeiro livro impresso pela editora Virtua. Já tem história, né? Tem história. E então, no início eu fiquei preocupada com o que as pessoas iam pensar, né? Quem sou eu para escrever um livro? Mas, enfim, eu acredito que as pessoas gostaram, os leitores entram em contato quase que diariamente nas redes sociais, por mensagem. E devido a isso, então, teve o livro 2 também, que é Quando o Destino Sorri para Você, que também partiu dos meus diários. Que como ficou muito compactado o primeiro, eu tive que reduzir. Teve, então, essa continuação, que na verdade são histórias que se complementam. Que são momentos, digamos isso, momentos da tua vida, do teu cotidiano, do que aconteceu do longo do tempo, é isso, né? Isso. São, então, histórias que eu vivi e, inclusive, histórias que eu vi ou ouvi alguém passar, que eu considerei importante, né? Aborda temas polêmicos, envolventes, comoventes. E o retorno dos leitores foi bem positivo, assim, tanto que me encorajou a escrever mais. Uma das coisas que eu queria saber, assim, ele só tem livro físico ou ele tem livro online também, né? Porque as pessoas não querem saber hoje em dia como é que faz para conseguir também os livros, né? Uhum. Sim, eles têm a versão física, que pode adquirir através do site da editora Virtua, ou também eu tenho um site, www.escritora Cláudia Hackbart. Pode adquirir direto comigo também nas minhas redes sociais. E na forma de e-book no meu site. E também no site da editora Virtua. Olha ali. E também eu soube, né, que muita gente comentou, né, que tem um livro infantil que as tuas filhas também ajudaram vocês a escrever, né, que é A Liga Escolar. Como é que foi, assim, a expectativa de ter as filhas juntamente com você para escrever esse livro? Quando as minhas filhas me viram envolvidas com o mundo assim da literatura, produzindo, escrevendo literatura para adulto, elas me questionaram e pediram então para que eu fizesse um livro infantil. E eu, como professora, né, desde 1997, eu convivo
diariamente com crianças e adolescentes, e então eu já conhecia esse universo, esse mundo infantil, o que seria legal deles lerem, o que seria importante também. Eu trabalho muitas questões de valores. E as minhas filhas, assim que eu comecei a escrever, elas passaram então a contribuir com a história. E diziam: mãe, eu acho que isso não está legal. Ah, quem sabe escrever daquela forma, quem sabe botar o personagem tal. Então elas contribuíram bastante com essa história da Liga Escolar. Isso é muito importante. E os alunos dentro da sala de aula, quando eles souberam que você já era uma escritora e que já estava com um livro infantil, como é que foi a repercussão disso tudo? Eu pego turmas novas todo ano, né? E sempre que eu comento, a reação é assim: nossa, escritora, que parece uma coisa bem distante do mundo deles, da realidade deles. E aí eu expliquei para eles que não é, né? Escritor é pessoa comum, que passa tanto trabalho quanto todo mundo, quanto eles. E eles ficam felizes, né? De ver: minha prof é escritora. E eu faço a contação de história, então, para todas as minhas turmas sempre procuro presentear, né, a eles com a minha obra, e eles ficam felizes. E eu também fico muito feliz, e principalmente por trabalhar com as minhas turmas, né, de ver o retorno deles já na hora, no momento. A realização pessoal, né, de ver, geralmente mesmo ver aquilo lá, nossa, fluir, né? Uhum. Porque eu acho que para quem é escritora ou para quem trabalha com a arte, ver o projeto pronto, ver a admiração das pessoas não tem preço, né, Cláudia? Nossa, eu sempre agradeço a Deus e as pessoas pelo carinho, porque graças a Deus mesmo eu recebo esse carinho diariamente, não só da família, né, mas amigos, né, como você, Adri, o Luciano também, sempre presente, envolvidos no meu trabalho. E isso que me deixa muito feliz. E o mais importante, devido a isso que eu não desisto da arte, da literatura, porque me deixa realizada, né? Com certeza. Depois teve o quarto livro, né? O Último Einstein e a Relatividade do Amor. Fala um pouquinho sobre esse livro. Eu sei que tem expectativa de também ele estar no cinema, né? Uhum. Sim, o Einstein, antes mesmo dele nascer, né, de eu pegar o livro impresso na mão, eu já tinha escrito ele até em concurso de literatura internacional, e ele, antes do lançamento do livro, ele já recebeu a medalha de melhores livros estrangeiros. Então já foi motivo de orgulho desde do nascimento, assim, né, digamos. E agora, então, a gente está numa fase de receber convite, e estamos negociando, e eu estou com uma expectativa bem positiva para que logo, logo a gente consiga concretizar, então, esse projeto para aparecer também na telinha do cinema. Olha que uma obra, né, sendo feita não só no livro, mas depois nas telas, isso aí mexe muito, né? Porque tem muita gente que às vezes tem preguiça de ler, né? Eles vão preferir assistir, né? Claro que não vai ser a mesma coisa, ele muda alguma coisa de ficção, né? Você, como escritora, pode até falar para os nossos telespectadores, né? Explicar como é que é um pouquinho desses... São dois universos, né? Eles são paralelos, mas não realmente são iguais. Exatamente. Os meus 2 primeiros romances, então, foram baseados em fatos reais. E dali, então, eu escrevi O Último Einstein, que é ficção, né? Eu construí o personagem do Albert Einstein, que ele também é o protagonista dessa história, baseada na história de vida do próprio Einstein. A protagonista, então, do Último Einstein é Alice Pereira, que é uma escritora. Então, o Albert Einstein é um viajante no tempo, e ele, ele tem remorso por ter divulgado a fórmula do E igual a mc ao quadrado, então que ele acha que ele é o responsável pela construção da bomba atômica.
Então, devido a isso, ele se aprisionou no tempo, percorrendo o passado, o presente e o futuro, para evitar grandes tragédias relacionadas à fórmula dele. E esse aí tem um trechinho também que eu sei no YouTube, né? Que ele tem o tipo de um teaser, não tem? O book trailer também já teve uma repercussão bem positiva. Já dá mais ou menos uma ideia para as pessoas do que elas vão assistir, né? É uma espécie de convite para conquistar, né? Digamos assim. Público para assistir. Para ler o livro. Também para ler o livro, claro, e para muitas expectativas mais, né? Agora também nós vamos falar um pouquinho sobre um novo trabalho, né? Que esse novo trabalho que é realizado hoje, gente, né? É Um Abrigo na Tempestade. Como é que foi realizar, né, e escrever um livro nessa era da pandemia, Cláudia? Eu escrevo desde os 8 anos, né? Todos os dias eu escrevo um pouquinho. Mas esse livro ele já estava pronto há 2 anos. É um projeto que já estava pronto, mas em questão à pandemia, então eu precisei adiar o lançamento presencial, né? Mas eu acredito que agora, com boa parte da população vacinada, é importante esse contato direto, né, com o leitor, com os amigos, para saber qual é a expectativa deles quanto à nova história, saber o que eles estão pensando. Esse contato direto não tem preço, exatamente. É diferente do que a gente está conversando por mensagem, encontrar e receber o carinho direto é muito importante. E esse livro, ele fala do quê? Então, ele é uma história de Natal, porque eu sempre gostei de história de Natal, de assistir filme que tenha com o tema do Natal, ler livros também, ouvir histórias. E eu sempre quis escrever, então, um livro sobre o Natal. Mas esse aqui é uma história diferente. Eu questiono sobre o verdadeiro sentido do Natal, que é o que a gente repete todos os anos nessa época, qual é o sentido do Natal, mas pelo que eu tenho observado, as pessoas, é apenas nessa época que elas refletem sobre o verdadeiro sentido do Natal. Será que a gente está realmente enxergando qual que é o sentido do Natal? Porque não é só você receber presente, né? Não é você só dar presente, né? É algo a mais. Exatamente. Inclusive nessa história, o Natal, né, acontece durante um ano, começa no Natal de 1996 e termina no Natal de 1997. Então começa e termina no Natal, justamente porque o Natal ele vai produzir um efeito nessa história, que surpreendeu até a mim, porque conforme eu fui escrevendo, eu me surpreendendo com o sentido. Eu digo com o andar da carruagem, né? O sentimento vai aflorando e o sentido da gente vai colocando as palavras corretas na hora certa. Exatamente. E Um Abrigo na Tempestade, o título eu já deixei ambíguo de propósito, porque tem a ver com a tempestade da natureza, mas o mais importante é a tempestade da alma que eu trabalho aqui. Que todos vivemos momentos difíceis, né? E o quanto é importante a gente ter alguém perto para ajudar e também ajudar as pessoas. Então, a gente não é uma ilha, precisamos uns dos outros. Eu vou estar sempre precisando de alguém e eu sei que alguém vai estar sempre precisando de mim. Esse é o tema, é o pano de fundo, digamos assim, dessa história. E também tem para o próximo ano, né? Já tem mais livro vindo por aí também, né, Cláudia? Que é o Farol do Destino para 2022. Ele está pronto? Você está escrevendo? Como é que é? Fala um pouquinho também sobre ele. Então, o Farol do Destino, eu já tinha terminado ele há 3 anos. Há 3 anos já tinha terminado. Mas conforme foram acontecendo outros fatos, outras histórias, então eu estou prolongando e estou mudando algumas coisas, inclusive em relação à pandemia. Então tem o último capítulo dele é o Diário da Pandemia, que é o que a gente está vivendo no momento, e eu acho que a literatura é um veículo importante para também trabalhar questões históricas do momento que a gente está vivendo, né?
E então eu tô ainda terminando. Tem coisas ainda em aberto, mas eu pretendo terminar até o início do ano, para final do ano que vem já estar publicando. Para poder divulgar na próxima edição da feira. Isso. E assim, é muito importante também o apoio da família, né? Nessas alturas, né? Nessa hora, assim. Como é que é para você a família em relação à escrita, o apoio? A família para mim é o meu bem maior, né? Não só a minha família ali de casa, que é meu marido, as minhas filhas, mas também meus irmãos, tios, padrinhos, meus avós. Eu não tenho mais nem pai e mãe, né? Mas tenho aí os amigos e que sempre me apoiam, mesmo os que não puderam estar aqui hoje. Eu agradeço o carinho. Desde de manhã eu estou recebendo mensagens positivas e isso me deixa muito feliz. Então, gente, nós conversamos um pouquinho com a escritora Cláudia, né? Cláudia, vamos deixar o teu site novamente para os nossos telespectadores e como é que eles vão encontrar nas redes sociais, né? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu estou diariamente nas redes sociais, Facebook, escritora Cláudia Hackbart, no Instagram, tem um canal no YouTube também, onde eu posto todos os meus trabalhos, entrevista, contação de história, palestra, sessão de autógrafos. E também através do meu site, www.escritoraclaudiahackbart. Então fica aí a dica, gente. Aproveite, vem participar, vem visitar a Feira do Livro aqui na cidade de Caxias do Sul. Está sendo maravilhoso. E nós da Conceito e da TV Caipira agradecemos muito, Cláudia, pela tua participação, né? Desejamos muito sucesso e que muitas obras lindas, maravilhosas que venham por aí. Muito obrigada. Boa tarde, povo caxiense. Estamos aqui nessa linda tarde, né? Claro, não tá tão bonita, mas vamos lá, né? Eu queria que tu me contasse como é que foi a tua expectativa de estar numa capa de um livro, né? Da Cláudia, da escritora Cláudia. Como é que foi para você? Então, a Cláudia é amiga da família, né? A gente já se conhece há uns 4, 5 anos. Eu acredito muito na causa e nos assuntos que a Cláudia escreve. Eu acredito muito nos valores que ela tem, acho que fecham muito com os meus. Então, quando ela me convidou para ser capa, eu aceitei de primeira, fiz as fotos, lá foi muito legal. Conheço a família, então para mim foi um privilégio esse convite. E você já fez alguma coisa parecida, nesse tipo de ângulo? Não, nunca. Foi meu primeiro trabalho como modelo. Como modelo. É, realmente. Mas para fazer tudo isso, tu teve que ler o livro, tu teve que saber da história. Me conta um pouquinho. Ela me contou um pouco da história, sim. Eu já li um outro livro dela, mas esse aqui eu não terminei de ler ainda. E você é natural mesmo de Caxias? Sim, sou natural de Caxias. Uhum. Pro pessoal, de repente, que gostaria de te contratar, né, para fazer alguma coisa, como é que eles te acham? Bom, eles podem me procurar no Instagram. Meu nome é Cristiane Dias, tá? No perfil da Cláudia eu também tô. E, se for o caso, até um contato de telefone, alguma coisa assim. Então tá aí, gente, ó. Na capa do livro, a Cris, então, né? Da escritora Cláudia. Gente, estamos na 37ª feira
do livro aqui em Caxias do Sul. Vou conversar um pouquinho agora com o Rafael, da Virtua, né, editora, né? Rafael, conta como é que é esse processo de fazer um livro, de chegar até o final, porque para nossos telespectadores que não sabem, né, como é que é chegar a ter o próprio livro em mãos. Olha, eu costumo dizer sempre para o pessoal, tanto para quem gosta de ler quanto para quem gosta de produzir literatura, que é um processo muito gostoso de fazer, de ver ele evoluindo, e é um processo bem, geralmente complexo, mas que conforme a gente vai desenvolvendo e ele vai ganhando corpo, a gente vai começando a sentir a magia da leitura e do fazer literatura. Então, geralmente, a gente parte da ideia primeira do autor, do escritor, do texto. A partir daí se faz o autor já tem o texto desenvolvido. Tendo o texto desenvolvido, a gente faz num primeiro momento uma projeção de como seria esse texto em tamanho de livro. Aí entra o estilo de projeto gráfico, estilo de letra, ideias de capa. Aí a gente começa a moldar o livro como produto artístico. Nesse momento, então, quando se chega a essa concepção do livro como produto, se faz uma projeção de custo, tanto de custo do serviço pela edição, quanto o custo de impressão, que é o que vai definir o valor de venda do livro. Então, tendo-se essa primeira ideia de custo e de valor final do livro, aí o livro vai para a impressão. Ele indo para a impressão, depois a gráfica imprime e manda para a editora ou para o autor, e a partir dali ele está pronto para ir para o mercado. O momento seguinte é ir para as prateleiras das livrarias e para os eventos e as feiras de livro também. E me explica também um pouquinho, esses tipos de livro, mesmo que a gente diga assim que é livro só impresso, existe online também? É uma tendência que está crescendo. No Brasil até não está crescendo tanto quanto na Europa e principalmente nos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor de livros eletrônicos, muito pela questão cultural do povo brasileiro ainda ser um povo que gosta de ter o livro físico na mão. E que a gente vem de uma cultura onde o livro sempre foi visto com bons olhos no sentido de ser um produto artístico e um produto que te gere situações de lazer e momentos de prazer. Então, o povo brasileiro ainda dá preferência, eu te diria 97% a 98% ainda dão preferência para o livro físico. O digital está ganhando o seu público, sobretudo impulsionado pelos jovens, que estão já vivenciando as tecnologias novas desde muito cedo, e os que são um pouco mais velhos, que ainda não tinham pego tanto essa tecnologia, continuam mantendo essa tradição do livro físico, mas o digital está ganhando seu espaço também e sempre vai ter mercado para os dois. Que é o tal do e-book, é isso? Exatamente. O e-book ele tem vários formatos digitais, tem desde do formato mais simples e mais fácil de mexer, que é o PDF, mas também há formatos específicos para leitores, leitores digitais, aparelhos feitos para isso mesmo. Aí tem formato EPUB, tem formato HTML5, entram questões mais técnicas, mas chegando no leitor tudo é e-book, o que for digital é e-book. Rafa, me explica como é que é tirar o sonho da gaveta e chegar para a editora. Olha, as novas tecnologias e toda essa evolução de comunicação facilitou muito nesse sentido. Hoje é muito mais fácil e rápido o escritor ter acesso a muitas editoras, tem muitas variedades, e o legal é saber identificar qual editora se encaixa mais no perfil de cada escritor. Por exemplo, um escritor que tenha um livro muito técnico, é legal ele procurar uma editora que tenha uma estrutura para atender cursos técnicos, digamos, que daí a editora vai saber como trabalhar com esse meio, vai saber como chegar nesse mercado. Um escritor que quer escrever poesia, por exemplo, é mais legal ele procurar uma editora que atue mais em eventos literários, como as próprias feiras do livro, saraus e outras iniciativas assim, para ele chegar diretamente ao público dele. Até esse é um processo bem importante em todo o processo de confecção do livro, saber escolher a editora certa. A partir dessa escolha, o autor identificando-se com a editora, vai facilitar também o desenvolvimento do trabalho entre ambos, porque eles vão se comunicar bem, vão ter esse objetivo em comum, vão saber como desenvolver o livro. A partir dali, a chance do livro chegar bem no público e dar certo é bem maior. Rafa, e como é que foi chegar
assim, a Cláudia até você. Foi uma curiosidade que muita gente vai querer saber como é que foi esse processo todo, onde que vocês se encontraram, ou como ela te encontrou. Sabe que eu vou citar um tema muito presente em muitas obras da Cláudia para te explicar esse contexto todo, que é destino. Por que eu cito isso? Porque eu conheci a Cláudia quando eu trabalhava para uma outra editora, que hoje é minha concorrente. Só que aí o que aconteceu? Ela foi me procurar lá para me falar sobre o material e apresentar o material. Nesse primeiro momento ela deixou comigo o material, a gente fez uma projeção do custo que teria o livro dela, e naquele momento ela disse, vou esperar uns meses, vou analisar, vou ver como é que fica melhor para mim para fazer esse investimento. E aí se passaram alguns meses, acabou que eu saí daquela editora, e aí como eu já estava há alguns anos trabalhando nesse meio, eu tinha alguns contatos no meio literário e resolvi abrir a minha própria editora, que é a Virtua. Só que isso foi tão rápido que nesse curto espaço de tempo a Cláudia me procurou, decidida a fazer o primeiro livro dela. Eu disse, Cláudia, é legal, porque agora eu tenho a minha própria editora. E isso foi em 2014. O primeiro livro lançado pela editora Virtua foi o livro da Cláudia, que é E se o Destino Soprar, foi em 2014. E de lá para cá a gente fez vários trabalhos juntos. E aconteceu por questão de destino mesmo, por isso que eu citei o destino, porque tem todas essas coincidências dela ter primeiro me procurado para fazer um primeiro projeto, esperou um momento para pensar, e nesse dela esperar foi o tempo de eu abrir a minha própria editora, e aí logo em seguida a gente fechou, e as publicações seguintes dela também foram um sucesso, que mostrou que era coisa do destino mesmo a gente estar com essa parceria aí. E agora em 2022, quais são os projetos da editora? A gente tem como prioridade, como sempre teve, as participações em feiras de livros. Claro que se fosse possível, a gente estaria em todas as cidades do Brasil, mas por questão de logística e de uma série de outras coisas, a gente acaba escolhendo alguns mercados que são os mercados onde a gente atua com mais força. Então, assim, a gente vai estar presente com certeza em Santa Cruz, minha cidade de origem, em Caxias, que é onde eu moro há bastante tempo e trabalho, e em Venâncio Aires, que é onde tem um grupo de escritores muito legal com quem a gente trabalha lá também. Então os planos são participar com um segmento literário bem forte nessas feiras de livros, em algumas outras que surgirem a oportunidade da gente trabalhar também. E também trabalhar bastante o setor de livros técnicos, que é um setor que a gente trabalha bastante e que é um mercado que está crescendo bastante. Então, em termos de mercado, para nós também é interessante fortalecer esse segmento, claro, sem deixar de lado o segmento literário, que sempre foi o nosso mais forte. Rafa, como é que as pessoas te acham? O melhor meio é pelo site oficial da editora, que tem até a nossa loja virtual lá, tem 150 e poucos títulos, fica bem prático, o pessoal pode comprar lá, é frete fixo para todo o Brasil, a gente entrega em todo o Brasil, tem todas essas facilidades lá. Também tem todas as descrições dos nossos trabalhos, as nossas participações em feiras, todos os nossos contatos. Os nossos contatos dá para pegar por ali, e também nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/editoravirtua, o site oficial é www.editoravirtua.com e o Instagram, que é o @editoravirtua. Rafa, muito obrigada. Nós da Conceito e da TV Caipira de São Paulo agradecemos muito a tua participação. Eu que agradeço, muito obrigado e boa feira para nós. Obrigada.